Imagine por um instante a sua casa como um grande campo sagrado, um espaço onde as batalhas mais silenciosas acontecem e onde também nascem as maiores vitórias. A Bíblia nunca tratou família como cenário secundário. Ela sempre tratou família como o coração da humanidade. E se o coração pulsa de forma fraca, o corpo inteiro desaba. Mas quando esse coração é curado, fortalecido, restaurado, tudo ao redor floresce. Hoje você vai caminhar por um terreno profundo, revelando todos os ensinamentos bíblicos sobre como ser melhor com sua família, mas não como listas frias de regras, e sim como uma história viva, épica, de transformação interna. Prepare-se. Isso não é apenas conteúdo, é um convite para uma mudança real. A Bíblia começa com um gesto impressionante. Deus observando o ser humano sozinho e dizendo algo que ecoa até hoje. Não é bom que ele esteja só. Isso não define só o casamento. Isso define a essência da família. O ser humano foi criado para conviver, apoiar, compreender, fortalecer. Viver isolado pode parecer seguro, mas é dentro da convivência que a alma cresce. A família é o primeiro exercício espiritual do amor, da paciência, da bondade, do perdão. E sem isso, ninguém amadurece de verdade. E logo no início da história sagrada, surge o primeiro grande princípio. Família é responsabilidade. Não é obra do acaso. Não é vai levando. Deus chama o homem e mulher para cuidarem da criação juntos. Ser família é construir, é plantar valores, é proteger, é servir, é renunciar, é ensinar, é aprender. Quem não entende isso, transforma o lar num lugar de cobrança. Quem entende, transforma o lar num lugar de transformação. Mas talvez o ensinamento mais profundo esteja neste ponto. Família não é feita de pessoas perfeitas, mas de pessoas que lutam juntas. Cada personagem bíblico, dos mais santos aos mais falhos, viveu conflitos familiares. Caim e Abel, Jacó e Esaú, José e seus irmãos, Davi e seus filhos. E em cada história existe um lembrete poderoso. A dor familiar não é sinal de fracasso, é um chamado para crescer. A Bíblia registra essas feridas, não para condenar, mas para mostrar que mesmo o que foi quebrado pode se tornar grande quando Deus entra na jornada. E aí surge um dos pilares mais importantes. Honra teu pai e tua mãe. A honra, na Bíblia, não é um troféu entregue por merecimento. É um princípio espiritual. Honrar é ver valor onde muitos só enxergam o erro. Honrar é reconhecer a raiz, mesmo quando a fruta não foi perfeita. Honrar é olhar para cima e dizer: eu não estaria aqui se não fosse vocês. Não porque eles foram impecáveis, mas porque fizeram o possível com o que tinham. A honra cura gerações. Ela interrompe ciclos. Ela aproxima corações que pareciam distantes. Mas honra não significa silêncio. A Bíblia também ensina sobre verdade, sobre confrontar com amor, sobre estabelecer limites, sobre ser voz de equilíbrio. Uma família saudável se constrói no diálogo, não no medo, nas palavras sábias, não nos gritos, no respeito mútuo, não no autoritarismo. E é por isso que a Bíblia insiste tanto nas palavras. A resposta branda desvia o furor. Cada frase que sai da boca carrega luz ou fogo, constrói ou destrói. A Bíblia trata a língua como espada para lembrar que dentro de casa, as maiores batalhas começam pela boca menos, mas as maiores curas também. Outro ensinamento épico é o da presença. A Bíblia descreve pais caminhando com seus filhos, ensinando enquanto andavam, enquanto se sentavam, enquanto comiam. Não era sobre separar uma hora específica a menos. Era sobre viver junto. Presença cura traumas que presentes nunca curariam. Um pai que olha, uma mãe que escuta, um filho que compartilha. São detalhes simples, mas são eles que moldam o caráter, a segurança, a identidade. Quando alguém dentro da casa está emocionalmente ausente, o lar perde cor. Mas quando alguém decide estar realmente presente, o ambiente inteiro muda de tom. E se tem algo que transforma qualquer família, é este princípio: perdão. O perdão bíblico é revolucionário. Não é deixa pra lá, não é faz de conta que não aconteceu, não é passa uma borracha. O perdão bíblico é maturidade espiritual. É olhar para uma ferida e decidir que ela não vai mais controlar a sua vida. É libertar-se, é dizer: eu não escolhi essa dor, mas escolho não carregar mais esse peso. Dentro da família, perdão não é luxo, é sobrevivência emocional. Sem perdão, o lar vira um museu de mágoas. Com perdão, ele se torna um jardim onde a confiança pode crescer outra vez. Mas o perdão só funciona
onde existe o próximo ingrediente: humildade. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É impossível ter paz dentro de casa quando alguém insiste em ter razão o tempo inteiro. Quantas famílias foram destruídas porque ninguém quis ser o primeiro a pedir desculpas? Quantas conversas deixaram de acontecer porque alguém preferiu o orgulho ao vínculo? A humildade é a virtude que sustenta o amor. É ela que diz: eu errei, eu posso fazer melhor, eu quero te entender. E esse entendimento passa pelo princípio do amor sacrificial, talvez o ensinamento mais belo e profundo sobre família. A Bíblia descreve o amor como algo que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é um amor romântico de novela, é um amor de guerra, de perseverança, de entrega, de renúncia. Ser melhor com a família é viver esse amor, não apenas senti-lo. É agir mesmo quando o coração está cansado. É proteger mesmo quando o cenário está difícil. É sustentar quando tudo parece frágil. É caminhar junto quando o fardo pesa. É amar quando não é fácil, porque amar quando é fácil não transforma ninguém. E a Bíblia dá outro princípio extraordinário: liderar pelo exemplo. Pais que instruem com amor e coerência geram filhos fortes. Maridos que amam geram esposas seguras. Esposas que respeitam geram maridos sábios. Filhos que honram geram pais mais equilibrados. Cada gesto dentro de casa ecoa. Cada atitude se multiplica. O lar é um espelho. O que você faz volta para você. Não existe autoridade verdadeira sem exemplo verdadeiro. Mas talvez o ensinamento mais surpreendente seja este: família precisa de propósito. Não um propósito egoísta, não um plano financeiro, não uma aparência social menos, mas um propósito espiritual. A Bíblia mostra famílias inteiras servindo juntas, crescendo juntas, orando juntas, enfrentando guerras juntas. A casa que tem propósito não se perde nas tempestades, porque sabe para onde está indo. Uma família que vive apenas de rotina se torna frágil. Uma família que vive de propósito se torna inabalável. E quando falamos de propósito, entramos em outro princípio poderoso: orar pela família. A Bíblia mostra orações que salvaram cidades, mudaram destinos, restauraram corações. Orar pela família é mais do que pedir proteção, é interceder pela alma de cada membro. É pedir sabedoria quando faltam respostas. É pedir paciência quando faltam forças. É pedir direção quando surgem dúvidas. A oração é o elo invisível que mantém a família unida, mesmo quando tudo tenta separar. E existe ainda um ensinamento fundamental: ensinar valores. A Bíblia diz que os pais devem ensinar diligentemente os caminhos da sabedoria. Mas ensinar não é dar sermão, é viver o que se prega, é praticar, é ser exemplo. Os valores não são absorvidos pelas palavras, e sim pelo comportamento. Um filho aprende generosidade vendo generosidade, aprende respeito vendo respeito, aprende fé vendo fé. E dentro de tudo isso existe um último segredo: família não é para ser perfeita, menos é para ser lapidada. As pedras brutas do caráter são polidas dentro de casa. As falhas são reveladas, os temperamentos se chocam, os erros aparecem, mas é nesse atrito que a maturidade nasce. Cada membro da família é uma peça única, mas todas se encaixam quando existe amor. Não amor idealizado, mas amor real, aquele que limpa a casa dos ressentimentos e ilumina os corredores da convivência. O mais épico de tudo é isto: toda família pode mudar, toda, sem exceção. Alguns corações precisam de tempo, outros precisam de cura, outros precisam de verdade, mas todos podem ser transformados quando alguém dentro da casa decide ser a mudança, quando alguém decide amar melhor, quando alguém decide ouvir mais, quando alguém decide honrar, quando alguém decide perdoar, quando alguém decide liderar pelo exemplo. Porque no fim, irmão, a Bíblia não descreve famílias perfeitas. Ela descreve famílias que lutaram, falharam, caíram e se levantaram. Ela mostra que a força da família não está na ausência de brigas, mas na presença de Deus no meio delas. A verdadeira transformação não começa na sala, nem na cozinha, nem no quarto. Começa no coração, e quando o coração muda, a casa muda. E quando a casa muda, tudo muda. Então aqui está a sua missão, uma missão épica. Decida ser melhor com a sua família. Decida ser referência. Decida ser pós. Decida ser luz. Decida ser propósito. Decida ser voz de cura. Decida ser aquele que transforma o ambiente. Decida ser aquele que constrói. Decida ser aquele que abraça. Decida ser aquele que une. Porque quando você muda, tudo muda. Agora que você caminhou pelos fundamentos mais profundos da família na Bíblia,
chegou a hora de ir ainda mais longe. Se a parte 1 foi como entrar em uma sala iluminada pela primeira vez, a parte 2 é como acender todas as lâmpadas escondidas e enxergar detalhes que antes nunca tinham sido percebidos. Aqui, irmão, você vai entrar no nível mais profundo, o nível onde Deus não apenas ensina, Ele reconstrói. E para começar, precisamos olhar para o centro de tudo, Jesus. A forma como Jesus tratava as pessoas é o modelo perfeito para qualquer família. Ele não se relacionava com base no que as pessoas faziam, mas em quem elas eram. Ele via valor onde o mundo via falha, via destino onde o mundo via ruína, via propósito onde o mundo via confusão. E dentro da casa, esse olhar muda absolutamente tudo. Jesus ensinou que quem quer ser grande deve servir. E no lar, servir não significa se humilhar. Significa reconhecer que amor é ação, não discurso. Um pai que serve sua família fortalece o coração dos filhos. Uma mãe que serve com equilíbrio e sabedoria molda vidas inteiras. Filhos que servem, que ajudam, que demonstram gratidão, criam um ambiente leve. A casa se torna um lugar onde cada gesto é uma semente. E onde existe serviço, existe grandeza, a grandeza bíblica. Mas Jesus também ensinou algo que muitos ignoram: o perdão ilimitado. Pedro perguntou: quantas vezes deveria perdoar? Jesus respondeu: 70 vezes 7, ou seja, sempre que for necessário. E isso não significa ser explorado, não significa aceitar abusos, não significa engolir tudo. Significa libertar o coração todos os dias. Porque a verdadeira prisão não é a mágoa que alguém te causou, é o rancor que você decide carregar. Perdoar dentro da família é uma revolução espiritual. Cura feridas antigas, fecha ciclos, acalma tempestades que já duram décadas. É um ato de coragem que poucos escolhem, mas todos precisam. E a Bíblia revela outra verdade que muitos tentam ignorar. Existem parentes difíceis, pessoas que ferem sem perceber, pessoas que não sabem comunicar amor, pessoas que carregam traumas tão profundos que se tornam tempestades ambulantes. E a Bíblia não manda se afastar emocionalmente, menos manda ter sabedoria. Se possível, tenha paz com todos. Não diz que será fácil, diz que será possível. E às vezes, paz não significa convivência grudada, significa limites, significa amar de longe quando de perto machuca, significa proteger sua saúde emocional sem perder o respeito. Porque dentro da família, amar também é colocar fronteiras. E é nesse ponto que aparece um princípio gigantesco: quebrar ciclos. A Bíblia mostra famílias que repetiram erros, geração após geração, menos até que alguém decidiu fazer diferente. Caim trouxe a violência, Lameque aumentou, até que um homem chamado Noé decidiu caminhar com Deus e redefiniu toda a história. Abraão veio de uma família idólatra menos e decidiu seguir a voz do Criador. E hoje seu nome ecoa como pai de multidões. Da mesma forma, você pode ser o ponto de virada da sua linhagem, o último a carregar fardos velhos, o primeiro a carregar luz nova. Se na sua família sempre houve gritos, você pode ser a primeira voz calma. Se sempre houve traição, você pode ser o primeiro fiel. Se sempre houve distância, você pode ser o primeiro presente. Se sempre houve orgulho, você pode ser o primeiro humilde. Se sempre houve mágoa, você pode ser o primeiro a liberar perdão. Você pode ser a virada da sua geração. E isso nos leva a outro segredo da Bíblia: legado. Legado não é dinheiro, não é casa, não é bem material. Legado bíblico é aquilo que permanece quando você já não estiver mais aqui. É a fé que você plantou no coração dos seus filhos. É a empatia que eles aprenderam só olhando você viver. É o respeito que cada gesto seu ensinou sem você perceber. É a marca espiritual que fica quando suas palavras foram sinceras e cheias de propósito. A Bíblia fala de famílias que perderam o rumo porque perderam o legado. Mas também fala de famílias que prosperaram por gerações porque alguém decidiu viver com temor, sabedoria e propósito. E legado começa em cada pequeno gesto. É uma construção diária. Outro ponto profundo é a guerra invisível dentro do lar. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, muitas das tensões dentro da família não nascem da pessoa em si, mas da batalha espiritual que tenta roubar paz, amor, união e propósito. Por isso, a Bíblia fala da armadura espiritual: fé, justiça, verdade, oração, vigilância. Uma família que ora junta cria um escudo. Uma família que lê a palavra cria raízes. Uma família que vigia, que se perdoa rapidamente e que não permite que o mal crie raízes,
permanece de pé. E aqui entra a parte prática. Como ser um pai ou mãe melhor segundo a Bíblia? Não se trata de perfeição. Trata-se de presença, de consistência, de orientação, com amor. A Bíblia nunca manda os pais serem duros, menos manda serem firmes com doçura. Diz para instruírem no caminho, não para empurrarem o filho por ele. Diz para encorajarem, não para esmagarem. Um pai sábio corrige sem ferir. Uma mãe sábia orienta sem sufocar. Filhos que crescem assim se tornam fortes, seguros, equilibrados. E para os filhos, a Bíblia deixa algo ainda mais forte. Honra gera destino, enquanto desonra traz destruição emocional. Honra traz bênção. Honrar não exige perfeição dos pais, exige maturidade no filho. E a honra que você entrega é a honra que você recebe de volta no futuro. Agora chegamos na parte mais transformadora da Bíblia. Restauração. Existem famílias que parecem totalmente destruídas, casamentos à beira do fim, filhos que se afastaram, lares que viraram zonas de silêncio ou guerra. Mas a Bíblia mostra que Deus reconstrói o impossível. José perdoou irmãos que queriam matá-lo. Esaú abraçou Jacó depois de anos de rancor. O filho pródigo voltou e foi recebido com festa. Davi, mesmo falho, encontrou restauração pela misericórdia. Pedro, que negou Jesus, se tornou líder. Famílias quebradas foram reerguidas. Lares destruídos ganharam vida nova. A Bíblia diz que Deus faz novas todas as coisas. E todas inclui você. Inclui sua casa. Inclui suas relações. Inclui seu futuro. E como se tudo isso não bastasse, existe um último ensinamento, talvez o mais profundo de todos. A família é seu primeiro ministério. Antes de influenciar o mundo, você influencia sua casa. Antes de falar para multidões, você fala para os seus. Antes de mudar vidas lá fora, você muda vidas dentro de casa. Porque quem ama dentro do lar, transforma o mundo fora dele. E essa é a verdade final, irmão. Ser melhor com a sua família é uma missão divina. É sagrada, é diária, é épica e começa agora. Não importa o passado, não importa o histórico, não importa quantas lágrimas já foram derramadas. A partir deste momento, você carrega dentro de si uma revelação capaz de mudar tudo. Você tem nas mãos os princípios que transformam qualquer família. Agora basta escolher viver esses princípios, escolher ser luz, escolher ser paz, escolher ser perdão, escolher ser exemplo, escolher ser amor. Porque quando você muda, quando você decide caminhar como Deus ensina, quando você assume a missão de ser melhor, a sua casa se torna um terreno sagrado onde milagres acontecem. E este, irmão, é o grande segredo da Bíblia que quase ninguém te contou. Família restaurada é o maior testemunho que você pode entregar ao mundo.